Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta de todos os cantos do Brasil e talvez fora dele. Estamos aqui para o terceiro episódio dessa nova temporada do Café com Liverpool. O meu nome é Giovanni Dias, eu sou mestrando pela Universidade Federal do Paraná, professor de História, e estou aqui mais uma vez para capitanear esse iate do John Henry aí que furou, pegou fogo e agora não tem dinheiro para consertar porque a gente gastou todo o dinheiro na janela de contratação. Estou aqui mais uma vez e dessa vez para introduzir ela, uma velha conhecida nossa, que eu confesso que sinto falta às vezes, mas ela sempre retorna, que é a crise no Liverpool. O Café com Liverpool chega ao seu terceiro episódio e dessa vez de forma totalmente diferente dos outros, né? Porque aquele nosso otimismo do segundo episódio se esvaiu, a festa acabou, o povo sumiu e a noite esfriou. Estamos aqui para a sequência da temporada. Ao meu lado direito aqui da bancada, ele, a metade do copo sempre cheia desse podcast. João Marcos, de Maringá. Dê seu boa noite para quem nos escuta. Boa noite, ou bom dia ou boa tarde, né? A gente tá gravando de noite, no final do expediente, mas independente do horário que você for ouvir, é bom estar de volta porque mudou a dinâmica, né? A gente vinha do Liverpool embalado, o Liverpool contratando todo mundo, o Liverpool realmente contratou todo mundo, mas agora é botar esses caras para jogar. E crise é sempre o momento que a gente mais fala do time. Quando você ganha, a vida é tranquila, você não precisa argumentar com nada. É tipo o torcedor do Arsenal, porque eles são tão altos nas redes sociais, que eles nunca estão vencendo. Então, esse é um momento um pouco da gente botar o capuz de torcedor do Arsenal e começar a inventar desculpas por esse momento ruim que o Liverpool vem passando. Do outro lado da bancada, nossa metade do copo vazio desse podcast. Vindo de Santa Catarina, o zagueiro do Defensa e Justiça, o nosso advogado e sempre querido Vitor Ismanhoto. Boa noite. Bom estar de volta gravando esse podcast depois de semanas sem conseguir combinar um dia e um horário para gravar. É bom que daí foi acumulando as coisas para a gente falar. Acho que vai ter assunto, especialmente com a situação na qual o clube se encontra. E, bom, é isso. Vamos terminar aqui o dia falando um pouco de Liverpool, agora que eu estava comentando antes, né? O ódio passou um pouco, porque a gente está gravando longe da última partida que o time jogou. Jogou entre aspas, né? Você pode chamar de jogar. Mas é isso, vamos falar um pouquinho sobre o Liverpool e a situação atual. Para começar o episódio de hoje, acho que a primeira coisa que é importante falar é que já se passou aí 4 ou 5 dias desde o jogo contra o Chelsea e talvez esse intervalo entre um episódio e outro tenha sido extremamente importante para esse podcast não ser fechado pela Polícia Federal. Eu sinto que a nossa reação após o final do jogo contra o Chelsea talvez tenha sido um pouco exagerada, mas em nenhuma forma injusta. O Liverpool começa a temporada, né, dentro da Premier League com 7 jogos, 5 vitórias e 2 derrotas, sendo essas 2 derrotas em jogos seguidos contra o Palace e contra o Chelsea. O que nos números não é algo ruim, e se comparar que eu tenho aí já 15 anos de Liverpool nas costas, está longe de ser um começo de temporada ruim, mas a sensação que se dá nesse momento não é essa. Talvez um pouco tenha sido culpa nossa por ter esperado muito de uma janela de contratação estelar, mas talvez seja um pouco também fruto de várias coisas que já vêm dando errado há alguns meses, mas que vinham sendo negligenciadas pelo título muito prematuro da outra Premier League. Nesses 7 jogos iniciais, o Liverpool penou para vencer praticamente todos os seus jogos. Eu acho que talvez a única vitória que tenha sido confortável, mas nem tanto, tenha sido contra o Everton. E também, de certa maneira, também contra o Arsenal, apesar de que o gol dos Szoboszlai sair tarde, mas também não foi um jogo onde o Liverpool sofreu muito. As outras vitórias todas sempre no final, sempre passando um perrengue. 2 derrotas com o mesmo roteiro, onde o time não conseguiu jogar, o treinador mexeu mal, quem veio do banco não conseguiu responder, e o Liverpool acabou saindo derrotado
com 2 derrotas bem previsíveis para quem assistiu o jogo. E a primeira pergunta que eu começo o podcast de hoje é direcionada ao Vitor. E talvez seja uma pergunta capciosa, porque eu acho que nem o próprio Arne Slot conseguiu responder até então. Vitor, esse começo de temporada não parece certo. Alguma coisa eventualmente deu errado e até agora a maioria das pessoas não sabe o que. Queria saber qual é o seu prognóstico o que deu errado nesse começo de temporada. Pergunta de R$1 milhão, como diria João Marcos, sobre o zagueiro que o Liverpool contrataria. É muito difícil dizer o que deu errado, se é que a gente pode falar que algo deu errado, né? Eu acho isso um veredito tanto quanto prematuro. A gente tá em outubro, começo de outubro, a temporada acabou de começar, a gente jogou 2 partidas de Champions, salvo engano 7 de Premier League. O time, evidentemente, é muito novo, né? Tem muitas peças que estão entrando agora, se ambientando agora com os companheiros mais antigos. Então, é o que a gente ouve, e não é que não tenha verdade, né? A gente ouve muito isso de comentaristas, né? Famosos do YouTube, da televisão, enfim. Não, é muito novo, o time é muito novo, tem muitas peças que acabaram de chegar. E de fato tem que esperar entrosar, tem que esperar esse time clicar. E aí, quando esse time clicar, aí sim vai ser o Liverpool com as peças e aquilo que a gente sonhou e esperava de toda essa janela grande de transferências. É um time que já era bom e ficou melhor, né? Sob a tutela de um técnico que ganhou a Premier League na sua primeira temporada. Então, veja, tem muita perspectiva boa para frente na temporada do Liverpool, e a gente não está vendo isso agora. E é frustrante e é difícil a gente se apoiar sempre nessa de não, o time é muito novo, tem que esperar entrosar. Apesar de ter uma inafastável verdade nisso, eu acho que também não é só a gente dizer, não, tá tudo bem, tá começando, tem que esperar. Porque apesar de realmente, sim, tem peças novas, tem gente que tá entrando agora, tem muita gente que é do time antigo também, né? Alisson, Van Dijk, Konaté, Bradley na lateral direita, que nem o Frimpong tá jogando, é o Bradley que tá jogando na direita. O meio, Gravenberch, aí joga o Szoboszlai, aí joga o McAllister de vez em quando. Esse meio tá mudando um pouco, mas essas peças são antigas. Gakpo, Salah, e aí, evidentemente, centroavante tende a ser novo, que é o Isaac. Mas, sim, tem peças novas, mas sim, também, o time é antigo de diversos pontos. É o time que ganhou a Premier League na temporada passada. O Salah foi artilheiro, né, na temporada passada, salvo engano, artilheiro, né, acho que foi. Se não foi o Isaac, foi ele. Então, assim, o que explica a queda de rendimento dos jogadores antigos? Entendo que os jogadores novos têm que entrosar. Não, mas os jogadores antigos tinham um entendimento com quem jogava na posição dos jogadores novos na temporada passada. Daí acho que já forçou, entende? Eu sei que tem que dar tempo para os novos, mas os antigos deveriam estar rendendo, sim. Talvez não 100% do que renderam na temporada passada, mas pelo menos um bom tanto, né? O Salah ainda joga bola, o McAllister. O que aconteceu? O McAllister foi um dos melhores meio-campistas da Premier League na temporada passada e agora tá parecendo o Joe Allen com grife, né? Então, apesar do Szoboszlai tá jogando bem, né? Tem jogado muito bem, mas o McAllister caiu muito. O Konaté não parece o mesmo zagueiro que jogou as temporadas passadas, completamente reconhecível. Então, se tem alguém a ser cobrado nesse momento, na minha opinião, a primeira parte a cobrar é dos jogadores da temporada passada, que já estão nesse time há um tempo, já sabem como funciona, já mostraram a sua capacidade e que agora estão com esse nível baixo. E isso, evidentemente, desbalanceia a equipe, porque os jogadores novos precisam que esses antigos tomem a responsabilidade do time e falem, é assim que joga, tu corre agora. Não, agora fica parado, observa a linha do impedimento, é assim que a gente joga. Com passe aqui, a gente trabalha um pouco mais a bola, tem que forçar pelo lado direito, tem que forçar pelo esquerdo. Esses jogadores antigos é que tem essa responsabilidade de orientar os novos, né? Não é só o técnico. Então, talvez a primeira parte da gente pensar o que está dando errado. Porque deu errado, como eu falei, é um veredito prematuro. Mas o que está dando errado? Por que o Liverpool não está jogando bola? E não é do último jogo, nem dos 2 últimos jogos, desde o início da temporada, se não desde o início do ano de 2025, porque a boa parte do Liverpool da Premier League passada foi em 2024. Em 2025, o Liverpool não jogou a mesma bola que jogou ali na primeira parte da temporada. E aí isso se intensifica agora. Então, a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer o que deu errado? O que está dando errado? Por que os jogadores que
tanto entregaram já na temporada passada, têm jogado uma fração do que eles são capazes. O que está acontecendo aqui? Então, se puder dar uma resposta, seria essa. Não é o momento de cobrar os jogadores novos que chegaram agora. Eu acho que eles têm toda a capacidade e vão ainda entregar muito para o Liverpool. Não acho que seja o caso de cobrar antes dos jogadores antigos, talvez, o técnico. Não acho que seja o caso. Talvez os jogadores antigos tenham mais responsabilidade no momento do que o técnico, que ainda tem um crédito muito grande por ter levado a Premier League na primeira temporada. Eu acho que isso não dá para ser desconsiderado e falar agora, o Slot tá trocando errado, tá botando os jogadores para jogar cada temporada, cada jogo tá mudando a escalação. Sim, concordo. Não acho que ele tá completamente fora da análise da culpa do que tá dando errado. Mas, cara, o que tá acontecendo de novo com os jogadores antigos? Acho que eu começaria essa discussão com essa pergunta. O meu 10 centavos de opinião sobre isso vai muito em complementação de tudo que o Vitor falou. Uma frase que sempre circula aos meios de futebol e que, de certa maneira, muitas vezes acaba sendo um reducionismo, mas que eu acho que aqui se aplica muito bem, é que o futebol da vida real não é FIFA. Isso é uma coisa que sempre circula, principalmente na época de contratação de jogador e tudo mais. Mas eu vou além, eu acho que essa ideia do futebol não é FIFA se dá muito pela ideia de que, cara, no FIFA, tu vai fazer um modo carreira com o time. Pega lá o contrato e contrata 10 bonecos e coloca no teu time, cara, esses caras saem jogando bola. O futebol não funciona assim, cara. E quem lembra de o Liverpool de algumas temporadas atrás, pode atestar, por exemplo, que jogadores que deram muito certo na história do clube não começaram bem. Então você puxa aí na memória, o Robertson ficou 4, 5 meses sem ver tempo de jogo, até aprender o sistema do Klopp. O Fabinho, quando foi contratado do Mônaco e veio ali em 2018 para 2019, os primeiros 5 meses dele eram horríveis, assim, a quantidade de gente falava, olha o quanto o Liverpool jogou dinheiro fora no Fabinho. O próprio Alisson, que na primeira temporada fez uma temporada incrível, não começou, de certa maneira, de maneira muito segura no gol. Tem aquele gol que ele entrega contra o Leicester lá, onde ele tenta sair driblando e perde a bola. Então eu sinto que realmente para os jogadores novos, de novo, eu sei que o futebol hoje ele tem uma pressão muito maior por conta das redes sociais, e o Renato Gaúcho está certo em abandonar o futebol por causa das redes sociais, mas e aí esses caras vêm por uma quantidade de dinheiro muito grande e obviamente precisam responder essa pressão imediata. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, cara, você tem que dar tempo ao tempo, esses caras vão aprender a jogar. E é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, né? Porque quando tu contrata o Isaac e aí tem a controvérsia de que se vai jogar ele ou vai jogar o Ekitike, é fácil falar, não, mas se tivesse contratado um ponta esquerda que se habituasse melhor ao livro, teria sido uma contratação melhor. Pô, agora tu fala isso, mas há 4 semanas atrás o Isaac era o melhor atacante do mundo. Assim como o Kerkez era o melhor lateral esquerdo da Premier League. Assim como o Wirtz era o principal talento do futebol mundial, jovem. Assim como o Frimpong veio do Leverkusen numa alta. Assim como o Giovanni Leone, que agora tá machucado, é um dos zagueiros mais proeminentes do mundo. Então é muito fácil ser engenheiro de obra pronta e desconsiderar todo o contexto. Mas eu acho que essa relação de dar tempo aos jogadores novos talvez realmente precise ser uma coisa a ser considerada. Agora, a única coisa que eu vou ser um pouco mais incisivo é atribuir um pouco mais de culpa ao Slot. Eu entendo que ele tá no processo de que nada dá certo, então é aquela famosa de quando você não sabe um caminho, para qualquer caminho vai. Mas o Liverpool, principalmente o Liverpool dessas 2 derrotas, mas até o Liverpool de algumas vitórias, terminou as partidas de uma maneira que não poderia terminar. Eu sinto que essas invencionices deles de as alterações na lateral, o meio-campo que não é meio-campo, o atacante que cai pra ponta, eu sinto que isso não pode acontecer. Eu sinto que o Slot é culpado diretamente
pela derrota pro Crystal Palace, porque ele matou o time no segundo tempo. Eu sinto que ele é culpado diretamente pela derrota pelo Chelsea, pelas substituições erradas e pela escalação errada. E eu sinto que grande parte da bagunça que o Liverpool está hoje se deve ao fato de que ele não tem feito um bom trabalho nesse começo de ano com as peças que tem. E aí, qual é a solução para isso? Provavelmente nenhuma, cara. O Slot não vai ser demitido. O Liverpool pode pegar fogo e tornar um tornado que o Slot vai terminar essa temporada, e com todos os méritos. Esse clube foi criado e foi mantido à base de poucos treinadores ao longo da sua história. É uma receita que dá certo há mais de 130 anos. Não vai ser agora que vai mudar. Mas o ponto é, o Slot não tem feito um bom trabalho essa temporada. E ele precisa ser atribuído culpa, porque ele é o cara que é o chefe, cara. Essa é a ideia. Se você tem um cara que é o responsável pelo time e o time não tá jogando bem, não tem outra forma de falar senão atribuir um pouco de culpa a ele. De novo, isso também. O Victor falou que complemento. É tudo muito no começo, tudo muito especulativo. 2 derrotas em 7 jogos. Não são o fim do mundo, apesar de parecer. A única questão que agora é, cara, o Liverpool precisa começar a jogar bola. Como que você responde aos maus resultados? Como que você responde à pressão? Como que você responde à acusação? Jogando bem. Essa é a forma que você faz. Então o João falou lá que o torcedor do Arsenal gosta de explicar, porque explica porque não vence. Tem aquele famoso ditado do futebol, né? Os vencedores comemoram, os derrotados explicam. Então, o Liverpool, nesse momento, está tendo que buscar explicações, porque não está vencendo. No momento que vencer, as coisas se controlam e vão ao seu curso natural da vida. Agora, puxando o próximo assunto, por falar em coisas que precisam tempo e que não estão dando certo, temos que ir para Florian Wirtz, né? O alemão que chegou do Bayer Leverkusen na época pelo recorde de valor da Premier League. Até agora mostrou lances que mostram porque ele veio, lances que mostram porque ele custou o que custou, mas ao mesmo tempo a quantidade de erro básico que ele comete nos jogos se esperaria um pouco mais de alguém do nível dele. Então, eu sinto que o começo de carreira do Wirtz é decepcionante, de certa maneira, mas, de novo, é um contexto onde ninguém vem jogando bem, então cobrar que ele jogue bem parece até um pouco demais, mas gostaria de saber do João Marcos, qual a sua percepção sobre esse começo de carreira do Wirtz no Liverpool e se é hora de acionar o botão do pânico. Bom, achei muito interessante, Giovanni, você notar o antigo período de adaptação que os jogadores tinham ao sistema do Klopp, né? O Fabinho demorou um pouco para adaptar e todo torcedor do Liverpool tinha noção que não era simples jogar no esquema do Klopp. E parece que a gente se desacostumou com isso com o tempo, justamente pelo grande sucesso que o Slot teve já de cara, assim, com o Liverpool. E o Vitor ele levantou muitos bons pontos do que vem dado errado. E um pouco controverso a isso, eu vou dizer que um dos poucos pontos que estão dando certo é o Florian Wirtz. Mas espera aí, João. Como que ele tá dando certo se o Arne Slot fica de cabeça cheia dele, deixa ele no banco, ele não entra no jogo? A gente, como torcedor do Liverpool, novamente, ficou mal acostumado com os anos de Klopp. O Arne Slot é um técnico que tem um gerenciamento de elenco muito diferente. O Arne Slot, ele é mais carrasco, ele tem menos misericórdia, digamos assim, com os jogadores que têm lampejos. E o Wirtz tem apresentado momentos extremamente que irritam o torcedor e o técnico também, que assiste o jogo. Ele tem encontrado uma certa dificuldade em escapar dessa marcação tão física e forte que a Premier League tem em comparação com a Bundesliga. Então, todos os lances que você vê ele perdendo a bola, errando um passe, justamente é por enfrentar situações que ele não está acostumado a vivenciar. Mas, além de tudo isso, e é bom falar do Florian Wirtz, que eu acho que ele é o jogador que você mais tem que prestar atenção quando o Liverpool joga. Porque o Liverpool trouxe ele não para ele jogar de ponta, para ele ser um qualquer jogador que vai estar lá substituindo o Luiz Dias. Ele não pode fazer o que o Luiz Dias fazia,
que era pegar a bola na ponta, baixar a cabeça, ciscar, pedalar e chutar para fora, ele é um jogador completamente diferente. O Wirtz custou tudo que custou pela habilidade que ele tem em achar espaços para o Liverpool jogar num curto espaço de tempo e com passes precisos, dribles rápidos, né? E ele vem mostrando isso, mas muitas vezes a gente vê o time não acompanhar. Nesse último jogo, eu acho que o lance mais enfurecedor que o torcedor viu foi o Wirtz dando uma belíssima quase assistência para o Salah, né? Que ele chega de frente para o goleiro e simplesmente erra a finalização. É um dos pontos que o Liverpool vem pecando. Ele está sabendo construir jogadas, não num número tão bom como na última temporada, mas ainda assim, constantemente temos chances, só não estamos sabendo concluir elas. E por fim, assim, seria momento de ligar o alarme? Bom, vou começar aqui falando que Florian Wirtz não é só pelos 20 centavos. Eu sei que você abre a internet e tem um post lá do Florian Wirtz 007. 0 gols, 0 assistência, 7 jogos. Isso pesa. A gente sabe que rede social, por mais que o Renato Gaúcho diga que é ruim, acaba pesando no emocional, no psicológico dos jogadores. Mas se você assistir o jogo, apesar de existirem momentos ruins, esse time só flui quando o Florian Wirtz está encontrando os espaços. Muito porque tem jogadores abaixo. A gente tem contado para vencer os jogos com momentos geniais do Gravenberch, que é um grandiosíssimo jogador, mas a função principal dele não é aquela lá. Quem que tem que fazer o Liverpool criar, o Liverpool ter criatividade no ataque é o Florian Wirtz. E falta um entrosamento dele, principalmente com o Salah, que vem tendo uma temporada muito abaixo. A gente até falou um pouco aqui, é uma loucura pensar que o Liverpool tem os 2 últimos artilheiros da Premier League, o Salah e o Isaac, e eles não estão sabendo se entrosar com o restante do elenco do Liverpool, que foi o melhor elenco da última temporada, que foi campeão. Então, eu acho que o Wirtz está se encaixando bem. O Arne Slot, ele tem um jeito de gerenciar ele diferente do que seriam com outros técnicos, mas ele está fazendo aquilo que é o teste na prova viva. Ele está apanhando em campo mesmo, porque nos treinamentos ele não vai ter isso. Então, eu acho que torcedor do Liverpool tem que fazer a sua parte de não entrar em pânico, não ficar compartilhando imagem de Wirtz 007, porque o Liverpool não pagou dinheiro à toa por ele. E se você observar o jogo bem, ele tem momentos que mostram que ele vai ser sim esse grande jogador que o Liverpool precisa que ele seja para buscar os objetivos dessa temporada, que não são só ganhar a Premier League ou Champions League. O Liverpool dessa vez tem profundidade. E talvez não só em uma formação ele dá certo, mas em outra. E para frisar, tem que ficar no meio-campo. É nesse lugar, é nessa posição do campo que o Liverpool viu o suficiente para pagar 150 milhões de libras por ele. Cara, eu acho que sobre o Wirtz, indo um pouquinho além do que o João falou, eu concordo, eu acho que ele é uma questão de tempo e se você olha os lances dele, você realmente percebe que ele é um cara que tá muito perto de dobrar a esquina da grandeza, mas eu sinto que também tem uma relação no Wirtz que eu acho que precisa ser contextualizada, que é a ideia do craque, cara. Porque o Wirtz, ele é o craque, ele é o legítimo maluco que chega com a camisa 10, com a meia baixada e com a bola debaixo do braço e ganha o jogo, cara. Ele é esse cara. E o craque, ele joga bem quando o time tá jogando bem, cara. O Wirtz, no momento que o Liverpool começar a engrenar, ele vai parecer o jogador que até então um pouco se viu. Ele é o cara que vai achar o passe diferente, ele é o cara que vai dar caneta, ele é o cara que vai distribuir o jogo, porque ele é esse cara, cara. Ele é o cara que, pô, quando o time engrenar, ele é o jogador que vai fazer a diferença. O grande problema é o seguinte, até agora quase nada no Liverpool deu certo. As poucas bases sólidas que nós tínhamos até então não têm aparecido. Pô, um meio-campo que tinha. Pô, quando você joga o Wirtz pra ponta e espera que jogar ele pra ponta vai transformar o meio-campo sólido, aí, pô, o McAllister tá numa má fase absurda. Esse começo de temporada do McAllister, o McAllister é, nesse momento, o pior jogador do Liverpool na temporada. Com
disputando aí com o Konaté e com o Salah, que até então não apareceram. Pô, o meio-campo do Liverpool, com o McAllister jogando mal, com o Gravenberch cada vez mais sobrecarregado, com o Salah, que até então não começou a temporada, com o Konaté todo jogo fazendo um esforço imenso para entregar. É óbvio que o cara que acabou de chegar com a pressão do mundo sobre os ombros vai sentir. Então eu sinto que esse aspecto de craque do Wirtz aí tem que se considerar também a boa fase. Mas é fácil jogar bola na boa fase. Não, não é esse o ponto, cara. Eu acho que o ponto é que ele vai aparecer quando os outros aparecerem também. Porque essa é a função dele, cara. O Wirtz não veio pra ser o cara que vai meter 25 gols na temporada e brigar pela artilharia. Ele é o cara que vai achar um gol no momento que tu não espera. Ele é o cara que vai distribuir jogo. Então, pra isso que ele veio, e eu sinto que quando o Liverpool começar a jogar bola, e eu sinto que é uma questão de tempo, apesar de que nesse momento tudo parece perdido e as coisas estão pegando fogo, mas é uma questão de tempo e a gente sabe disso. E o Virtus vai aparecer sem sombra de dúvida. Agora, minha próxima pergunta vem pro Vitor, cara, que é o seguinte: entre as muitas mudanças que o Liverpool fez nessa temporada, nenhuma delas é tão emblemática quanto a mudança nas laterais. O Klopp, nos seus 8, 9 anos de Liverpool, ele dependia exclusivamente das laterais para jogar bola. Se você puxa o time que ganhou a Premier League, que ganhou a Champions League, que conquistou todos os títulos que haviam no mundo do futebol durante aquele período, tinham como suas principais armas Trent Alexander-Arnold pela direita e Andrew Robertson pela esquerda. O problema foi com a saída do Arnold para Madrid, e o Arnold já vinha também numa baixa, e com o envelhecimento do Robertson, o Liverpool perdeu essas duas armas. E foi buscar no mercado duas das melhores contratações que poderiam ter feito, que foi o Milos Kerkez, que era o melhor lateral esquerdo da Premier League até então, jogando no Bournemouth, e o Jeremy Frimpong, que veio do Leverkusen com uma proposta bem ofensiva na ideia de tentar substituir o Alexander-Arnold, tendo já o Conor Bradley, que ano passado, o pouco que jogou, mostrou que poderia substituir o Arnold, e o Robertson, que apesar de ser mais velho, ainda tem o aspecto de ser o Andrew Robertson, vice-capitão do Liverpool. O ponto é, até agora as 4 laterais parecem ter dado errado. O Bradley, quando joga, parece que tá correndo de calça jeans, o Frimpong tá sempre perdido, o Kerkez, o pouco que apareceu, não apareceu. E o Robertson não se espera muito dele, porque já tem uma idade avançada, então o Robertson que vira lucro. A minha pergunta é, como que fica essa sua análise das laterais nesse começo de temporada? Você acha que essa mudança estrutural que o Liverpool fez comprometeu o nosso estilo de jogo? O que se pode esperar daqui para frente dos nossos laterais? Cara, então, essa questão da lateral é interessante, porque a gente ficou, eu acho, mal acostumado com um time que trabalhava muito as laterais e, por causa disso, não necessitava tanto de um meio-campo criativo, né? A gente teve muito tempo no Klopp, o Robertson e o Trent como pessoas que criavam o jogo do Liverpool, né? Jogadores que criam o jogo. Então, você podia fazer um passe em profundidade na lateral, eles iam correr, iam criar com um cruzamento, com um lançamento, com, enfim, um toque curto ali, uma jogada de perigo. E eles tinham muita precisão nos cruzamentos, muita precisão nos passes. O Arnold, em específico, né, era um jogador criativo estilo, um camisa 10, um camisa 8, jogando pela lateral. Tinha um passe muito aguçado, uma visão de jogo muito decente, né? Então, por muito tempo, realmente, o jogo do Klopp foi criado pelas laterais. Só que de uns tempos para cá, o Liverpool veio se reforçando forte no meio-campo, né? A gente hoje, pelo menos na temporada passada, digamos, né? Porque hoje já tem outros jogadores que podem ingressar nesse meio-campo. Mas na temporada passada a gente conseguiu um meio-campo muito bom com Gravenberch, McAllister e Szoboszlai, jogadores de qualidade infinitamente superior àqueles que o Klopp tinha na época em que o Robertson e o Trent meio que mandavam no time em termos criativos. E aí hoje não é necessário mais sobrecarregar tanto as laterais, eu penso, porque o meio-campo pode e deve criar muito mais. Então, com esse novo equilíbrio, o fato de que as laterais estão demorando para encaixar no jogo ofensivo
e até, em certa forma, no jogo defensivo também, não é tão relevante quanto era anteriormente. A gente vai ter uma lateral forte, minha opinião é essa, quando o time encaixar, aquela desculpa entre aspas de sempre, né? Quando o time encaixar, a lateral vai encaixar junto. O Querquez pela lateral esquerda. Ninguém faz a temporada que o Querquez fez na temporada passada sendo ruim de bola. Com certeza ele é um cara bom de bola, um bom jogador que se destacou e tem tudo para se destacar no Liverpool também. O Bradley a gente já viu que é um bom jogador. Ele não é o Trent. E nunca vai ser o Trent, porque ele não tem a habilidade criativa que o Trent tem, né? O Trent é mais craque, o Arnold é mais craque, não tem jeito. Mas o Bradley, como lateral, é um jogador muito seguro, um jogador que apoia bem e defende bem. Então ele tem tudo para também ser um lateral titular, se for necessário. E o Frimpong, em certas partidas, pode assumir essa posição também, apesar de eu achar que ele está tendendo a assumir uma função mais ofensiva, talvez quando o Liverpool precisar de correria. Mas, a ver, o Frimpong jogou pouco, né? Então eu não formei uma opinião acerca da posição dele na lateral. A questão é, a lateral não encaixou porque o time não encaixou. Ninguém encaixou ainda, esse time tá vacilante no ataque, no meio e na defesa. Quando o time encaixar, de novo aquela promessa que já tá gasta, mas, de novo, a temporada também é jovem, acabou de começar, a lateral tende a encaixar também. O Querquez, bom jogador, Bradley, bom jogador, Frimpong pode jogar lá, bom jogador. E o Robertson como banco, sinceramente, tá muito bom. Né? Ele não tem mais como ser titular, ele não acompanha mais, dá pra ver que ele realmente já envelheceu, já não tem mesmo pique. Mas ainda é Robertson, ainda tem, né, senso de jogo, ainda conhece o time muito bem. É um herói da torcida e mais uma temporada para ele aí não vai ser nenhum problema. Então, penso que é aquela questão, o time encaixar, a lateral vai encaixar também, os jogadores são bons, como as outras peças do time também são. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a boa notícia de que a gente não precisa confiar tanto nas laterais como o Klopp costumava confiar. O nosso meio-campo hoje é um meio-campo de luxo. Tem os 3 que eu mencionei, mas o Wirtz pode caminhar para esse meio-campo também. O Wirtz é outro artigo de luxo que o Liverpool comprou no mercado. E aí isso, na minha opinião, deve descarregar um pouco do peso criativo e de apoio das laterais. Então isso pode ficar um pouco mais diluído no time, né? E a mesma coisa, isso vale, e aí, desviando um pouco de assunto, isso vale para o Salah. O Salah que antes sentia que, e hoje ainda sente, que precisa chamar a responsabilidade, por vezes ele realmente vai precisar, ele é o craque do time, pelo menos até o momento, ele pode começar a compartilhar essa responsabilidade de criação e de finalização com os companheiros dele, que hoje têm uma qualidade gigantesca. E a mesma coisa para as laterais, que pode descarregar e começar a compartilhar as capacidades de apoio criativas para o meio campo. Então, Agora, deixa eu te fazer uma pergunta antes de você terminar, sem desviar da resposta. A má fase do Salah pode ser atribuída à mudança na lateral direita ou estou indo muito longe para defender o indefensável? Não acho, cara, não acho não. E não vou fugir da resposta. Minha resposta é não. Não acho que a mudança na lateral direita é a causa da má fase do Salah. Ele tá em uma fase porque faz tempo que tem coisas que o Salah já não faz com tanta eficiência. E agora, com o time todo desencaixado, ele também não tá conseguindo encontrar os companheiros. Ele, quando chama a responsabilidade, não tá conseguindo finalizar com a qualidade que ele já teve. E eu acho que ele talvez precise pensar um pouco em voltar. E isso teve um momento na temporada passada, se não me engano, em que ele parou de ser o cara que finaliza para ser o cara que apoia, que dá o passe. E nesse passe ele ainda é muito bom. Ele deu um passe de trivela no jogo do Chelsea, que o Isaac não fez o gol porque passou um pouquinho e também porque faltou um pouco do Isaac. Mas, assim, aquele passe de trivela, de cruzamento que ele dá assim na boca da área pela direita, que alcança o jogador lá na esquerda, cara, isso é maravilhoso e tem chance de entregar muitos gols pro Liverpool. A qualidade tá ali, a vontade, a raça, toda a experiência tá ali. Ele tá em uma fase, não tem, na minha opinião, muito a ver com a troca lateral direita, acho que isso pode influenciar, mas não é o que mais influencia. Ele precisa voltar a achar o jogo dele, como o McAllister precisa voltar a achar, como o Konaté precisa voltar a achar. Claro que o fato do time estar desencaixado ajuda os jogadores a não encontrarem seu melhor momento, sua melhor fase, mas eles também têm que olhar um pouco para si e verificar como é que eles vão jogar e partir nessa temporada. Boa resposta. Eu não vou me alongar muito sobre o Salah, porque
Cara, assim, ó, eu vou fazer de conta que esses 7 primeiros jogos da Premier League não existiram, que essa fase horrorosa do Salah não aconteceu, e vou esperar para ver como ele volta agora, após a classificação do Egito para a Copa do Mundo. Eu comentei isso no café e é um tópico que a gente até falei, a gente conversou antes que não queria muito falar, mas o Salah de todas as pessoas do elenco parece ter sido a que mais sentiu a morte do Jota. Quando no final do jogo contra o Bournemouth estava visivelmente emocionado, e esse tipo de coisa é difícil de comensurar realmente a dimensão que afeta cada uma das pessoas. E às vezes a gente esquece que esses caras, com algumas raras exceções, estão vivendo num país que não é o país deles, num país que fala um idioma que não é o idioma deles, jogando por um clube que eles não cresceram torcendo. E, cara, quando isso acontece com alguém tão próximo de você no seu dia a dia, te afeta de uma maneira que é muito difícil ter dimensão, cara. É, eu penso também, esse parâmetro também vale um pouco pro McAllister, assim. A gente cobra muito ele e ele realmente não parece ser o mesmo jogador que foi, mas, pô, ele deu uma entrevista esses dias falando sobre a saída do Darwin Núñez e do Luiz Dias, cara, e ele perdeu os dois amigos que ele tinha no elenco, passou por um evento traumático no clube também, e tá visivelmente abalado, cara. Então eu sinto que, ah, pensando no Salah, eu sinto que essa classificação do Egito para a Copa do Mundo é uma coisa que pode sim mexer com o psicológico dele, cara, porque ele sentiu muito o Egito ter ficado de fora da última Copa do Mundo. Ele volta agora, é importante sempre lembrar, o Egito nos últimos 30 anos classificou só para uma Copa do Mundo, que foi a de 2018. O Salah quase não jogou essa Copa do Mundo porque vinha de uma lesão. Então eu sinto que isso é uma das coisas que traz aquela tua alegria de volta de jogar bola. Então vou dar o privilégio da dúvida aí, fazer de conta que esses 7 primeiros jogos não existiram e vamos ver como o Salah volta. Agora, seguinte, já falamos de tudo o que tinha de negativo aqui. A partir de agora, só vamos à frente. Então, eu acho que existem duas coisas positivas para. Não, duas coisas positivas não, né? Eu acho que dá pra pegar algumas outras coisas positivas nesse começo de temporada. O Alisson começou bem e talvez vinha fazendo a sua melhor temporada no Liverpool até então. Informação, opinião polêmica, mas vinha jogando muita bola antes da lesão. O Gravenberch, quando não esteve totalmente sobrecarregado, mostrou que é ainda um dos melhores volantes do mundo, mas eu acho que talvez a coisa mais positiva que o Liverpool tem nesse começo de temporada é o Hugo Ekitike. O Ekitike que não veio barato, é uma contratação cara de 90 milhões de libras, mas ao mesmo tempo numa janela que desembarcou Alexander Isak e Florian Wirtz, o Ekitike chegou com a ideia de que era o cara que chegava para somar. E eu acho que o tanto que ele jogou, ele mostrou que, cara, ele é um cara fora de classe, assim. Não só pelos gols que ele fez e tal, mas pela construção de jogada que ele participa. Ele parece que ele está muito à frente dos outros em determinados momentos e arrisco a dar essa opinião aqui de que em certos momentos ele lembra a ideia que o Firmino fazia no Liverpool, a ideia de construir a jogada, de distribuir, de atuar ali como um falso 9, talvez. Gostei muito do que vi do francês até então. E aí a minha pergunta vai para o João Marcos, né? João, é hora do Ekitike ser titular do Liverpool ou o Isaac tá aí para isso? Bom, antes de começar a entrar nesse assunto do Ekitike, você falando do Wirtz ainda, que ele precisa jogar bem conforme todo o time joga bem, eu me toquei de uma coisa. Quase todo assunto relacionado ao Liverpool me faz lembrar de uma memória do Klopp. E quando você falou isso, eu lembrei exatamente da época que o Firmino, uma das épocas que o Firmino estava numa seca de gols, né? E o Klopp deu uma entrevista falando que
um time de futebol é como se fosse uma orquestra. Existem vários instrumentos, mas para essa orquestra funcionar, você precisa de um condutor, do mestre. Esse era o Firmino, e ele falava que a orquestra podia continuar, funcionar, sem o mestre, mas seria muito melhor que o mestre estivesse presente. Eu enxergo um pouco disso no Wirtz, para o meio campo e para o ataque consequentemente, mas para o trio de ataque, quem mais me lembra mesmo essa presença do Firmino, essa influência que ele tinha no time, é o Ekitike, porque ele sabe flutuar muito bem no ataque do Liverpool. Acho que o que mais me chamou a atenção desses 7 primeiros jogos dele, e aí é o contrário dos 7 primeiros jogos do Liverpool, a gente tem que lembrar muito bem que ele já começou mostrando ao que veio, tudo que ele tem de melhor a oferecer, eu acho que a gente já viu. Ele é um jogador muito calmo, muito frio na frente do gol. Ele não parece precisar fazer um esforço extra para chegar e fazer a melhor jogada. Ele parece que antes de tocar na bola, ele já tem planejado o que ele precisa fazer para esse ataque fluir. E é um jogador extremamente inteligente. E as comparações com o Firmino, eu sei que é complicado falar isso, porque o Roberto Firmino foi maravilhosa a passagem dele no Liverpool. Existe um Liverpool que não tinha o Firmino no estilo de jogar e o estilo com o Firmino, que moldou todo aquele tempo do Klopp. E eu creio que o Ekitike pode fazer um pouco disso também. Não só jogando de camisa 9, que é a posição principal dele, é aquele melhor se destaca, mas quando você tem o Alexander Isak, você tem que fazer uma exceção. Talvez achar um jeito de jogar com 9 avançado e um segundo atacante, que eu creio que o Ekitike pode fazer a função também, justamente para ele saber exercer essa distribuição de jogo. Ele sabe ir para lateral também, ele sabe puxar a marcação para abrir espaço para outros jogadores. Então me faltam adjetivos para falar o quão bem ele vem se encaixando no Liverpool. É outra coisa que, diferente do que deu errado, o Ekitike é uma coisa que já vem dando certo. Tem que ser titular? Eu acho que essa resposta é muito simples. É sim. É jogando de 9, é jogando na ponta, é jogando de segundo atacante. Isso entra no quesito do planejamento do Liverpool para a temporada. O Liverpool não tem um 11 inicial para todos os campeonatos. Até porque a gente viu nas últimas temporadas do Klopp que isso é a receita para o desastre. Os jogadores se desgastam. E o estilo do jogo do Liverpool, com o slot é um pouco diferente do Klopp, mas os jogadores ainda se esforçam demais na marcação. Principalmente na construção da jogada. O Klopp fazia os nossos jogadores se cansarem na pressão para recuperar a bola. Já o slot faz o Liverpool rodar muito a bola para construir um ataque efetivo. E o Ekitike é fenomenal nisso. Eu acho que, assim, o Liverpool ainda vai encontrar uma formação ideal para ele jogar junto com o Isak, porque são 2 jogadores de extrema qualidade. Não acho que para você ter um de titular, o outro precisa ser sacrificado no esquema, até porque existe muita temporada ainda pela frente. O Liverpool vai ter que revezar um jogador ou outro. E é um jogador que sempre o técnico tem que estar arranjando motivos para ele estar em campo. É igual o Firmino, o time funciona sem ele, mas com ele é outra coisa. Só terminar aqui falando que eu tive um insight aqui. Falar sobre a crise do Liverpool ajuda um pouco a lidar com as emoções. Quando terminou o jogo contra o Chelsea, eu achei que fiquei extremamente nervoso. E hoje em dia o Liverpool está em segundo. E com o Klopp a gente passou por todas as fases que o Liverpool podia passar. O Liverpool já começou o campeonato embalado, já foi caindo com o decorrer do campeonato, já começou mal e se reergueu. Já fez um campeonato disputando ponto a ponto com o time, múltiplas vezes. Então, eu sinto que o Jürgen Klopp nos adaptou a esses diferentes momentos. E eu vou ser aquele velho que esquece de todas as coisas mais importantes, mas num dia ou outro, quando ele tá com a Alzheimer atacada, ele vai lembrar de uma frase aleatória. A minha vai ser frases do Klopp. Eu vou guardar a minha opinião que eu ia fazer complementar a isso para nosso próximo tópico e último tópico desse podcast, que já dura aí seus quase 50 e tantos minutos. Então, sinto que nós estamos chegando já no final.
Foi uma hora que passou muito rápido para quem estava conversando. Talvez para quem estava escutando não tão rápido assim, mas é o que é. Então, meu último tópico é o seguinte: eu queria de vocês, começando pelo Vitor aí, a sua pílula de otimismo, Vitor. Queria que você fosse a metade do copo cheio é, hoje. O que você espera de positivo daqui para frente? Minha opinião otimista é que, apesar de parecer uma desculpa esfarrapada, falar que a gente tá só no começo, que as coisas vão engrenar, vai dar tudo certo, parece aquela coisa meio otimismo barato. Eu acho que no caso que a gente tá vivendo, que o Liverpool tá vivendo no momento, com a temporada específica e com as novas contratações, não é otimismo barato. Realmente as coisas vão melhorar. Todas as condições que a gente tem apontam para uma melhora, né? Os jogadores vão começar a se entrosar cada vez mais com o time, os jogadores novos. O Arne Slot tende a encontrar uma formação que ele gosta mais, para parar de ficar mudando. A capacidade de treinar o time, ele tem, mostrou na temporada passada. Acho que quem fala que não, aquele era o time do Klopp, ele não fez nada demais, acho que viaja um pouco nessa análise, não faz muito sentido. Afinal, nem o Klopp estava conseguindo vencer com aquele time. Então, ele veio, botou as ideias dele, utilizou o que era bom do Klopp, renovou e utilizou as ideias dele. Ele tem a capacidade de fazer esse time jogar bola. Os jogadores são bons. Eu acho que com o tempo as coisas vão se encaixando e melhorando. A tragédia com o Diogo Jota vai se afastando também com o tempo, né? O tempo cura todas as feridas. E me parece que a gente pode esperar um futuro feliz daqui para frente. Talvez não no futuro próximo, nos próximos partidos, talvez as coisas ainda estejam em adaptação. Mas tende a melhorar. Tudo aponta para uma melhora. Os jogadores têm capacidade. Todo mundo conhece os jogadores na temporada passada mesmo. Eles estavam fazendo temporadas incríveis pelo Liverpool ou cada um no seu clube. Então, assim, é só realmente esperar esse clique, continuar tendo essa paciência com o Arne Slot, com o time, que a maior probabilidade daqui para frente é que as coisas melhorem. Antes de passar a palavra para o João, falo eu minha pílula de otimismo. Eu sinto que um dos momentos que eu mais me irritei com o Liverpool em tempos recentes é aquela derrocada do título na temporada final do Klopp, porque eu sentia que o time tinha chegado no teto. Eu não tinha mais a perspectiva de que aquele time voltaria a jogar bola quanto jogou em outrora, e eu também não via uma alternativa de mudança. Então, aquele foi um momento que me irritou severamente, assim. Eu lembro que aquela derrocada, principalmente a partir ali do jogo contra o Everton e tal, eu lembro de ter ficado muito puto. E apesar de esses últimos jogos terem me irritado, a sensação que se dá nesse momento é o contrário. O Liverpool não vem jogando bem, o Liverpool vem fazendo partidas de merda. Mas ao mesmo tempo, o Liverpool ainda não jogou, diria eu, 20% do que pode jogar. Os jogadores que são confiáveis, que parecem ter desaprendido a jogar bola, não desaprenderam a jogar bola. Eles vão render. É uma questão de tempo. As novas contratações não foram só novas contratações. O Liverpool não trouxe um atacante que veio para somar elenco. O Liverpool não trouxe um meio-campo que veio porque precisava de uma alternativa. O Liverpool trouxe o Alexander Isak, que é um dos melhores atacantes dos últimos 3, 4 anos do futebol inglês. O Liverpool trouxe o Florian Wirtz, que é talvez a maior promessa jovem do mundo do futebol. O Liverpool trouxe laterais competentes. Então, o Liverpool não só se reforçou, mas o Liverpool se reforçou muito bem. Então, de novo, eu acho que a minha pílula de otimismo é nesse ponto. O Liverpool não é o Liverpool que pode ser. E isso me anima um pouco, apesar de que ainda me sinto de mal com o time. Então, essa é a minha palavra otimista da noite. João Marcos, para fechar, sua palavra de otimismo para os nossos seguidores antes das nossas despedidas. Bom, só lembrar que a gente sempre tem que analisar a situação numa visão fora do momento.
A gente falou bastante disso antes de gravar. Se a gente tivesse falando isso logo após o último jogo, a última derrota, nossa visão seria bem diferente. Lembrem-se que quanto maior o salto, maior a queda. O Liverpool entrou nessa temporada com as maiores expectativas, talvez, da década. Sem sombra de dúvidas. As contratações foram ótimas e o time ainda não encaixou. O Liverpool venceu jogos sem jogar bem. O Liverpool perdeu jogos também por não jogar bem. Aliás, tiveram vários jogos que não tiveram nada de normal, que não vão ter nada a ver com o que vai ser a temporada restante do Liverpool. Então, esse time tende a engrenar ainda. São jogadores com qualidade, com um técnico que já provou que sabe se adaptar. Acho que o que a gente mais ficou impressionado nessa última temporada com o Arne Slot foi a capacidade de voltar para o segundo tempo e saber colocar suas peças para combater melhor o adversário. E é tempo. Infelizmente, o futebol é muito imediatista, mas o Liverpool está em segundo lugar no momento. A gente disputa o campeonato com o Arsenal e das últimas vezes que isso aconteceu na história, acabou muito bem para o time que disputava com o Arsenal. Após então essa última palavra de otimismo, passo para vocês uma última palavra para se despedirem de quem já nos escuta nessa quase uma hora de gravação. Vitor Ismanhoto, seu forte abraço. Então, uma boa noite novamente, agora uma boa noite de despedida. Agora temos um tempinho aí de data FIFA, né? O Liverpool só volta a campo depois. Que usemos esse tempo para pensar, respirar e ver que não é o fim do mundo, é apenas um começo, na verdade, e que as coisas tendem a melhorar, e melhorar muito. Então, um abraço a todos, fiquem bem, e voltamos a falar novamente depois da próxima rodada da Premier League, se o Café com o Liverpool não entrar num hiato inesperado, que é capaz de acontecer, mas vamos lutar para que não, né? Uma boa noite, adeus. O Café com Liverpool não entrará no hiato. O Café com Liverpool só é composto por muitos vagabundos que têm preguiça de fazer o seu trabalho. João Marcos, sua despedida, você que nacionalmente adquiriu o posto de inimigo número 1 da Centauro, por favor, se despeça dos nossos seguidores. Vou me despedir deixando um momento mensagem do internauta, um torcedor, suposto torcedor do Liverpool aqui, né? Deixou para mim aqui no meio da gravação. Ele escreveu a seguinte frase: mano, diz aí no podcast, o Florian Wirtz, na verdade, foi substituído pelo Ícaro Análises. Provavelmente é um infiltrado do Pep Guardiola. Então fica aí a mensagem do internauta do podcast. Não concordo, mas também não discordo. Porque do mesmo modo que a gente enviou o Pep Linders para o Manchester City como infiltrado, o Pep Guardiola pode ter mandado o Ícaro Análises pra gente. Com todo respeito ao Ícaro Análises, que faz análise. Saudoso Ícaro Análises, né? E que se chama Ícaro também. E é analista. Então, essa é a mensagem de despedida do João. Eu também mando um abraço a todos vocês que escutaram a gente até agora. Em especial, o meu abraço especial dessa semana vai para o meu querido amigo João Tomé, que esteve em Liverpool nesses últimos dias. Trouxe para mim um cachecol do clube, da loja oficial, que soma aqui com a minha vasta coleção de cachecóis. E que recebeu em troca uma entrada criminosa no tornozelo no nosso último Futerça. Então fica meu pedido de desculpas, João Tomé, e meu agradecimento por todos os serviços prestados nesses últimos dias. Abraços a todos vocês que nos escutaram até aqui. O Café com Liverpool retorna em breve. O breve é sempre relativo, mas eventualmente ele sempre acontecerá. Abraços a todos e up the Reds! Se algum estoquista da Centauro estiver ouvindo, fica aí meu pedido de desculpa. Começamos um movimento que não sabemos quais proporções vão se tomar. E a torcida rival continua de cabeça quente, porque o Liverpool continua copando a Centauro por todos os shoppings do Brasil.